Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Vós, senhores, este primeiro versículo do capítulo 4 de Colossenses poderia fazer parte do capítulo anterior, porque está dentro do mesmo assunto que o escritor vinha tratando, entre servos e senhores. Neste caso, o apóstolo não está, em regra geral, se dirigindo aos donos de escravos que faziam parte da alta sociedade de Colossos, mas sim aos seguidores de Cristo que faziam parte da igreja do Senhor Jesus naquele lugar, e que também tinham servos a seus serviços, seja como donos de escravos ou como administradores dos servos de outros senhores. Vós, senhores, fazei. O verbo nos chama a atenção para que os senhores ou patrões de escravos faziam, de certo ou de mal, contra os seus servos. E isso em especial os cristãos que tinham à sua disposição escravos, servos ou filhos de criação. O apóstolo Paulo chama a atenção deles no sentido de praticarem o que é justo e correto para com aqueles que lhes serviam em seus empreendimentos, fazendas ou em suas casas, também no seio de suas famílias. Que o comportamento deles para com os seus servos ou escravos fossem também de servos de Cristo e do seu semelhante. Vós, senhores, fazei o que for de justiça. Como o escritor se dirigia aos cristãos que faziam parte da igreja de Cristo em Colossos e que tinham à sua disposição escravos, servos, empregados ou filhos de criação, ele esperava que os irmãos fossem justos para com seus empregados, lhes pagando os seus direitos e cumprindo fielmente com o que determinavam as leis da época e os bons costumes cristãos. Todo cristão verdadeiro é convidado pelo Evangelho da Graça a ser praticante da justiça social, o que se traduz por amor fraternal, que é justamente o segundo mandamento da lei de Cristo. O grande mestre diz: amai ao vosso próximo como a si mesmo. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Além de praticarem a justiça social, trabalhista e humanitária, os senhores de escravos para quem o escritor estava escrevendo deveriam ser também cheios de equidade para com os seus
servos ou empregados. E isso se traduz por atos de bondade, por ações de benevolência e práticas humanitárias. Até porque a lei de Cristo tem como uma de suas fortes vertentes a prática do amor fraternal para com o nosso semelhante. De forma que os senhores cristãos deveriam ser cheios de compaixão, praticantes de benevolência e de amor para com o próximo, neste caso, para com os seus servos ou escravos. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Estes servos a quem se refere o escritor dizem respeito aos escravos, empregados ou filhos de criação que faziam parte da estrutura de mão de obra dos mais abastados da elite social daquela época. O fato de alguém ser livre em Cristo por fazer parte do cristianismo não lhe dá o direito de não cumprir com seus deveres para com seus servos, seja como patrão, como empregador ou como senhor. Ser livre em Cristo reforça ainda mais o dever de ser um bom cidadão, um cidadão de bem, um cidadão honesto, cumpridores da justiça social. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tens um Senhor. O apóstolo chama a responsabilidade dos irmãos da Igreja de Cristo em Colossos, que tinham à sua disposição escravos, servos ou filhos de criação, que eles eram senhores aqui na terra, mas que acima de tudo não se esquecessem de que também eles tinham um superior, Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele que tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Essa frase nos remete a entender a superioridade de Cristo Jesus sobre todos os seres humanos, até mesmo sobre os que na terra se chamam de importantes e que ocupam posições de poder sobre os demais. Cristo, ao ressuscitar de entre os mortos, ele subiu aos céus para se assentar à destra de Deus, ocupando posição de destaque nos céus. Por isso que se diz: Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada e nem ninguém está fora da autoridade soberana de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.